Se alguém te perguntasse qual é o segredo das pessoas ultraprodutivas, talvez você responderia que elas trabalham mais, que elas são mais disciplinadas, que elas aproveitam cada minutinho do dia. E eu confesso aqui para vocês que por muito tempo eu pensei exatamente assim, que para ser produtivo era necessário encher a agenda, não deixar nenhum espaço ali em branco, nenhuma margem, era sempre estar ocupada resolvendo alguma coisa. Só que pensar dessa forma tem um problema que muitas vezes nós ignoramos. Acabamos não pensando nisso, que o nosso cérebro, ele também cansa, assim como o nosso corpo. Se você passa ali o dia inteiro correndo, fazendo muita atividade física, chega um momento que você precisa parar e descansar. E com o nosso cérebro funciona da mesma forma. Ele também cansa. E ele cansado, ele não consegue ter tanta clareza na tomada de decisões, ele não consegue ter tanto foco quando está cansado. E nós vivemos num momento na sociedade que o ser humano tem medo do tédio. Você está na fila lá para pagar uma conta, para fazer um pedido na padaria, você pega o celular. Você vai tomar um café, você saiu, se preparou para ir num lugar especial, chega lá, pega o celular na mão. Você vai caminhar, você coloca lá um podcast, uma música para ouvir, porque você não consegue ficar só ali com seus próprios pensamentos. Você sai com as amigas, cada uma com seu celular, e acabam nem conversando. E aí depois vem aquela pergunta: por que é tão difícil se concentrar e tirar o projeto do papel, você realizar aquilo que é necessário no seu dia a dia, estudar, fazer um relatório, fazer as coisas que são necessárias? Por que você não consegue se concentrar nessas atividades? A verdade é que as pessoas ultraprodutivas, elas têm uma habilidade essencial. E nesse livro aqui, Essencialismo, o autor ele traz um capítulo que ele chama de escapar. E nesse capítulo, ele destaca que as pessoas produtivas, elas sabem desacelerar, elas sabem criar espaços para não fazer nada ali no seu dia, para realmente descansar, para conseguir pensar, para o cérebro respirar. Elas sabem e entenderam a importância disso. E eu tenho trabalhado muito nesse ponto nos últimos tempos, porque eu já fui aquela pessoa que não sentava, passava o dia inteiro ali correndo, chegava à noite, eu continuava nesse agito até tarde, resolvendo coisas, e eu me sentia cada vez menos improdutiva, mesmo me esforçando, me dedicando às atividades. Porque, claro, eu estava extremamente cansada. Como que eu ia render naquilo que eu estava realizando? E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, porque talvez o que está faltando aí na sua rotina não é mais esforço, não é mais dedicação, mais disciplina. Talvez o que está faltando é mais silêncio. É mais ter ali momentos de não fazer nada. E nós vamos se aprofundar nisso aqui ao longo do vídeo. E se você é novo por aqui, prazer, eu me chamo Cristiane, e por aqui nós conversamos sobre como ser mais produtivo e procrastinar menos no seu dia a dia, para você realmente conseguir tirar os seus sonhos do papel. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho aí para não perder os próximos vídeos. A verdade é que pessoas ultra produtivas, elas se entediam de propósito. E essa pode ser a decisão mais inteligente que você pode tomar aí no seu dia a dia. E eu vou te explicar por quê. Nós precisamos de tempo para pensar, para processar, para refletir sobre a vida, sobre o que estamos fazendo, sobre a nossa rotina, sobre as atividades que nos envolvemos. Porque se nós não temos tempo para pensar, para refletir sobre as coisas da vida, infelizmente, nós entramos naquele modo automático, que vai só reagindo a tudo que aparece pela frente, se ocupando. Só que muitas vezes você se ocupa com coisas que não te levam a lugar algum. E aí vem aquele cansaço, o excesso de atividades, mas você nunca consegue avançar
para nenhuma direção, porque você tenta avançar para todas as direções ao mesmo tempo, você vai abraçando tudo que vem pela frente. Simplesmente no automático, como se você estivesse andando em círculos sem sair do lugar. Se você se identificou com isso, já deixa um like aqui no vídeo, que aí o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. E o interessante é que no livro Essencialismo, o autor ele traz um case do presidente executivo do LinkedIn, o Jeff Weiner, que ter esse tempo de não fazer nada, de tédio ali no dia a dia dele, se tornou uma das ferramentas mais poderosas de produtividade que ele tem. Inclusive, isso é justamente o que assegura o controle dele sobre o seu dia, que faz com que ele justamente não entre nesse modo automático que você faz, mas não avança. Porque quando você ali faz muito, isso te sobrecarrega, isso te cansa e você acaba entrando num modo de sobrevivência. Porque isso diminui a sua força de vontade, você pensa com muito menos clareza, acaba tomando decisões precipitadas, decisões que se você pensasse mais, você poderia tomar uma decisão completamente diferente, muito mais assertiva, que às vezes até mesmo economizaria o seu tempo, que você conseguiria ter resultados muito melhores. O cansaço também diminui a sua criatividade para resolver as coisas do dia a dia, porque o tempo todo nós estamos resolvendo algum tipo de problema, alguma dificuldade, algum desafio que surgiu pelo nosso caminho. Talvez você está lá com uma dificuldade, não consegue estudar aquilo que você precisa ali estudar no dia a dia para alavancar a sua carreira, para você conseguir ganhar mais, mas você não consegue sentar e estudar. Se você tivesse ali a criatividade, o momento de você parar, pensar, refletir sobre isso, você poderia encontrar soluções que te auxiliariam a realmente conseguir sentar e estudar. Talvez acender uma vela, ter um aroma ali agradável no ambiente vai te ajudar a você se concentrar mais nos estudos, você fazer um cafezinho, tornar aquele momento mais agradável, romantizar a vida, talvez te ajudaria a estudar. Só que se você está tão cansado, você não consegue pensar com clareza, você não consegue enxergar aquela situação de diferentes ângulos, dificilmente você consegue encontrar alternativas para te ajudar. Porque você está naquela cobrança, naquela pressão, eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso fazer, eu preciso dar conta. E aí, quanto mais você se cobra, mais difícil fica de realizar as coisas, mais você olha para aquela situação e aquilo parece desafiador. E como eu já falei em outros vídeos, quando o nosso cérebro interpreta algo como desafiador, ele tende a fugir, ele tende a encontrar desculpas, alternativas ali para você realizar qualquer outra coisa, menos aquilo que é essencial. A verdade é que você começa a se sabotar, a procrastinar as suas tarefas, a se distrair, porque você está extremamente cansada. É necessário realmente ter momentos de tédio estratégicos que vão fazer com que você recupere a sua energia. E quando eu falo em descansar, em ter esses momentos de tédio, é longe do celular, é longe das redes sociais, porque se você está ali sempre conectado, vendo notícia, vendo vídeo, vendo conteúdo, vendo alguma coisa, o seu cérebro não está descansando. Ele está só recebendo informações, e você não para pensar, refletir e processar todas essas informações, as milhares de informações que você recebe todos os dias. E isso vai diminuindo a sua força de vontade, porque o seu cérebro, ele está cansado. E aí você acaba não tendo ali a força suficiente para realizar aquilo que é necessário. A verdade é que o excesso de redes sociais, o excesso de consumo de conteúdos, ele torna as tarefas cada vez mais difíceis. Porque é fácil ficar olhando um monte de coisas ali, passar o dia olhando. Só que agora, quando você tem que ir lá sentar e estudar, fazer o relatório, tirar o seu projeto do papel, isso parece desafiador demais.
Porque, claro, isso exige um pouquinho de esforço, isso exige dedicação da sua parte, você precisa pensar, você precisa encontrar soluções ali para tirar o seu projeto do papel, para você empreender, para fazer crescer a sua empresa. Precisa sentar, pensar em estratégias. E aí, lógico, se você está sempre nas redes ali o tempo todo, eu estou falando aqui de excessos, tá? Porque eu também passo tempo no celular, eu gravo vídeos, estou lá postando, respondendo, estou falando aqui daqueles excessos extremos que você passa horas e horas, 4, 5, 6 horas por dia. E aí, quando você precisa fazer algo, aquilo é difícil demais, e aí o seu cérebro realmente ele te leva a procrastinar. No livro Essencialismo, o autor ele diz que é necessário marcar um compromisso na agenda ali para você não fazer nada. É um compromisso não fazer nada para você realmente conseguir ter esse descanso, para o seu cérebro pensar, processar e conseguir atingir o seu máximo potencial. E se você precisa de ajuda para organizar esse momento de não fazer nada, o momento de trabalhar, dos compromissos pessoais, dos compromissos familiares, o Guia da Rotina Produtiva pode te ajudar. O meu treinamento para você que quer ser produtiva sem se sobrecarregar, mesmo naqueles dias mais difíceis, mais complicados, em que 1000 imprevistos surgem, é possível sim manter a sua rotina. Lá no Guia da Rotina Produtiva, eu me aprofundo em inúmeros pontos, inclusive nessa questão da importância do descanso, de ter esses momentos em que você realmente consegue recarregar a sua energia mental. Eu vou deixar o link aqui do Guia da Rotina aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Clica e confere na próxima página todas as informações. E o que eu queria trazer aqui nesse vídeo realmente é: apaixone-se pelo TED. Ele pode ser o seu maior aliado na hora de ser produtivo. Ele realmente pode te ajudar você a conseguir fazer muito mais. Quem está descansado, quem pensa com clareza, rende muito mais no dia a dia, toma decisões mais assertivas, porque consegue pensar e ponderar todas as possibilidades, consegue enxergar as situações de diferentes ângulos, consegue pensar em soluções mais criativas para resolver as coisas pequenas do dia a dia, as coisas grandes. Então, é necessário realmente ter esses momentos em que você para, você se desliga, se afasta das distrações. E no livro Cabeça de Campeão, ele traz 33 comportamentos que são extremamente essenciais para atletas atingirem a alta performance, o seu potencial máximo. E um desses comportamentos, que ele inclusive trata como um trunfo, é saber como recarregar as suas baterias. É como você saber que os momentos de inatividade são extremamente necessários para você recuperar o seu fôlego, a sua energia mental, o seu lado emocional e realmente conseguir organizar a sua vida e sair daquele modo automático que você fica ali só reagindo a tudo que aparece pela frente e realmente ter uma vida intencional, onde você coloca ali o seu foco, o seu tempo nas coisas que mais importam. Ser produtivo não é realizar tudo que aparece pela frente, é você saber aonde colocar o seu foco. É você saber quais atividades que realmente valem a pena realizar no seu dia a dia. Eu quero saber aqui agora de você, qual que vai ser o seu momento de tédio? Me conta aqui nos comentários e eu vou deixar aqui também um vídeo onde eu falei sobre o ciclo invisível que comanda as suas decisões. Clica, assiste, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Vai cair muitas chaves aí ao assistir ele. E se você gostou desse vídeo, compartilha com uma amiga para abençoar a vida dela. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Deus te abençoe, um abraço e até o próximo.